Sexta-feira e eu quero saudar você com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à nossa leitura do Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 6, e hoje nós vamos ler alguns versículos desde o 12 até o 16. E a palavra de Deus lê-se da seguinte maneira: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, o qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Muito bem, meus irmãos, este texto tão curto que nós lemos, dos quais 3 dele são dos nomes dos 12 apóstolos, discípulos e chamados por Jesus de apóstolos. E Lucas, você veja que, diferente de algum outro evangelista, ou seja, daqueles que escreveram os evangelhos, não se deteve em falar sobre o detalhe da chamada de cada um. Pelo menos neste momento aqui, nós já falamos de Levi, né, que era Mateus. No entanto, aqui ele resume essa chamada, num só evento, num só texto. Mas o que eu gostaria de te chamar a atenção, que foi o que me chamou a atenção nestes poucos versículos, foi a preparação de Jesus para este momento. O versículo 12 diz que naquela noite anterior à chamada de seus discípulos, ele passou a noite em oração, o que nós conhecemos hoje como uma vigília. Portanto, este assunto de orar pela noite, orar de madrugada, passar uma vigília buscando ao Senhor, é algo bíblico. Jesus foi alguém que fez isso, mesmo ele sendo o Filho de Deus, tendo poder, tendo sido ungido pelo Espírito Santo para obrar coisas maravilhosas, sendo ele Deus, homem, não é? Ele estando aqui na terra para um propósito tão maravilhoso, ainda assim, você veja o detalhe de que Jesus orava, não só o evento da tentação antes de começar o seu ministério, foram 40 dias de jejum, ou seja, uma preparação extraordinária espiritualmente, porque quando nós falamos de jejum e horas de oração, estamos falando de fortalecimento, de preparo espiritual. E veja de que imediatamente antes do Senhor escolher, eleger, chamar 12 homens, 12 pessoas que estavam ali no meio do povo da nação de Israel, mas que seriam aqueles que dariam continuidade à obra que ele, em 3 anos somente, começaria. 3 anos foi o tempo do ministério ativo de Jesus na terra, e ele precisou destes 12 homens, melhor dizendo, não é a palavra precisar, mas ele quis. Foi o plano de Deus Pai, foi a execução do Filho de Deus para chamar estes 12 apóstolos, com certeza muitos outros discípulos, mas estes 12 em especial tiveram uma parte à parte, né? Então veja de que naqueles dias ele subiu ao monte, num lugar separado, distante de todos, e passou a noite em oração. E quando já era dia, então ele chamou a si os seus discípulos. Que Deus nos ajude a sermos temerosos com a obra de Deus. No nosso dia a dia nós temos as nossas pelejas, temos as circunstâncias do dia a dia, precisamos ter uma vida de, como estamos fazendo aqui, olhar, aprender da palavra, uma vida de oração que nós falamos com Deus, mesmo que talvez não seja tão extensa, mas há momentos na nossa vida, queridos irmãos, e eu não estou só falando, como neste caso, de momentos de tribulação, não. Não são momentos somente porque a gente está sofrendo e precisa da ajuda de Jesus para a nossa causa. Não. Eu estou falando quando nós temos que participar, quando nós temos que militar, quando nós temos que escolher, quando nós temos que ser usados por Deus na obra dele. Precisamos nos preparar seriamente. Aleluia. Jesus aqui se torna um exemplo para nós, de que ele levou muito a sério, espiritualmente falando, porque quando nós falamos de jejum e quando nós estamos falando de oração, tempo, uma noite inteira em oração, nós entendemos que espiritualmente não era uma coisa qualquer. Aleluia, no ministério de Jesus, a escolha destes 12 discípulos. Então, que nós possamos, neste dia, tomar atenção, quando nós formos ser
usados por Deus, quando nós formos chamados para uma participação especial, ou algo na nossa vida que nós tenhamos que decidir. Momento de decisão é algo muito importante e muitas das decisões que às vezes encontramos banais ou naturais deveriam ser feitas com um cuidado espiritual muito maior. Que o Espírito Santo possa nos ajudar a discernir e que possamos nós nos prostrar e tomar mais tempo na presença de Deus Pai, aleluia, pedindo a Ele sabedoria, graça, entendimento, fortaleza e tudo aquilo que necessitemos para servir melhor ao nosso Deus. Tenha um feliz dia, um feliz fim de semana na presença do Senhor. Amém.